Olá, bem-vindo de volta à sala de aula invertida do professor Wenderson Vanzeler. E dando sequência no nosso programa, nós vamos falar dos controles, mas vamos falar primeiro dos controles da aplicação, tá? Então, olha, muita calma, olhe, reveja o vídeo, faça os testes que eu vou fazer aqui também, experimente, faça os seus próprios testes, verifique cada linha, experimente, tá? Porque é assim que você vai conseguir, na prática, perceber os resultados daquilo que você está fazendo, tá bem? Então, aqui em apresentação, se a gente vai trabalhar os controles da aplicação, onde é que ele está? Então, código, controle, então vai estar aqui em source, né? Ó, controlador, aplicação, tá vendo? Bem semântico. Vou abrir aqui também da aplicação, onde nós temos o nosso HTML, e vou vir aqui para o site para que a gente possa ter noção visual, né, do código e do site, do sistema, aquilo que a gente está fazendo. Bom, então a gente tem aqui login, que tem um formulário, voltar, registro, que tem um formulário, voltar. Vamos começar pelo registro, que é onde o utilizador se registra para ter acesso ao sistema. Então, se eu estou aqui no registro, onde é que eu estou exatamente nesse momento? Eu estou aqui, uma aplicação, né? HTML, eu estou exatamente aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, um campo de input do tipo nome, e-mail, palavra passe, confirmar a palavra passe. E aqui do lado tá os textos dele, né? Ó, nome, endereço de e-mail, palavra passe, confirmar a palavra passe. Que é exatamente o que está aqui, ó. Nome, endereço de e-mail, confirmar a palavra passe, confirmar a palavra passe. E o que acontece nesse momento? Quando o utilizador faz o registro, né? Quando ele faz o registro dele, esses dados vão ficar aqui no campo value e vão ser submetidos para, lembra, action do formulário, vão ser submetidos para este endereço aqui, que é o nosso controlador, olha, veja, ó, source, controlador, aplicação, né, e controlar registro. Ó, vindo aqui, ó, source, controlador, aplicação, controlar registro. Então, source, controlador, aplicação, controlar registro. Então, quando esse formulário for preenchido e for clicado nesse botão registrar, ó, aqui o botão registrar, ele vai pegar todos esses dados daqui e vai mandar para este controlador. E como é que eu pego todos esses dados lá no controlador? Vamos lá no controlador. Isso daqui, olha, a gente está enviando pelo método post, então o sistema ele vai buscar uma variável global chamada post, que foi o que foi aprendido na aula teórico-prática. Então, ele preenche tudo e manda para o controlador. Vamos lá no controlador. Vou dar um duplo clique aqui em cima em registro, só para essa página não ficar saindo. Então vamos lá, controlar registro. Duplo clique aqui, pronto, já está. Então olha só que legal. Tá vendo? Ó? O controlador ele fica escutando aqui, olha, cadê? Existe uma variável global do tipo utilizador. E que variável global é essa, né, que é um array associativo com o nome utilizador? Por que ele está escutando uma com o nome utilizador? Porque aqui embaixo, ó, no botão do tipo submit, eu nomeei ele como utilizador. Tá? Então, se eu tivesse nomeado esse botão aqui como perfil ou como cliente, então aqui eu poderia ficar escutando este formulário através desse post o nome daquele campo. Perceberam? Então, essa é a estratégia para a gente pegar o formulário. Então, quando eu envio, eu fico escutando a variável global post de nome utilizador. Ok? E é o que eu estou fazendo aqui. Então, olha, se i7 é o quê? É uma função do PHP que verifica se essa variável foi criada. Ela existe, essa variável foi criada, ela existe, ela está ativa. Então, se tiver a variável global post com o nome utilizador, é porque um formulário existe, foi submetido. E aí eu quero saber dele, então me dá. Então vai entrar aqui nessa condição do if. E aí eu faço um outro teste. Se essa mesma variável que eu já sei que existe for igual a registro, eu quero que você mande para essa função aqui, passando todos esses dados da variável post, que é todos os dados lá do formulário. E por que eu estou verificando que ela é igual a registro? Porque aqui no value eu botei registro. Se eu tivesse botado registro 1, então aqui ele não validaria. Para ele validar, eu teria que botar aqui também registro 1. Percebeu a estratégia? Agora vamos ver isso aqui, vou dar um Ctrl Z, vamos ver isso acontecendo. Vamos ver isso acontecendo. Eu vou interceptar
eu vou interceptar essa variável post para ver se é realmente o que está acontecendo. Então eu vou pegar aqui, ó, var dump, vou pedir para ele dar um var dump na variável global post, ok? O que esse var dump faz? Ele mostra tudo que tem dentro de um array. E vou dar um exit aqui, ó, saia, mostre e saia. E aqui eu vou botar aqui uma coisinha só para me localizar. Então, ó, mostrando formulário utilizador registro. Pronto. E aqui mais um ponto e vírgula. Quase sempre eu estou fazendo um var dump com exit, ok? Mas eu não faço um texto tão descritivo. Estou fazendo para você entender nesse início, tá bem? Então, ó, salvei. Então, ou seja, quando eu preencher isso daqui, recapitulando, quando eu preencher isso daqui, que eu estou, né, no meu formulário de registro, quando eu preencher isso daqui e apertar o botão submeter, tipo submite o registrar, ele vai mandar todos esses dados para esse controlador aqui. Que controlador é esse? É o que a gente está esperando, está escutando para poder fazer o tratamento dessas informações, que é o controlador registro. Então ele vai para o controlador registro e aqui eu vou captar isso. E é onde a gente está nesse momento. Eu vou pegar essa variável post e vou pedir para o var dump me mostrar ela e vou interromper o programa. Vamos ver aqui o que acontece? Então vou botar aqui, olha, nome. Vou botar aqui Vanzeler, e-mail vanzeler@ipvc.pt, palavra passe, vou botar AB, vou botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou repetir aqui a palavra passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, se tudo der certo, quando eu clicar em registrar, aqui ele vai entrar no post utilizador, porque eu estou esperando, né, esse post do tipo utilizador, e vou travar todo o sistema e vou mostrar isso na tela aqui com essa mensagenzinha aqui de erro. Vamos lá, registrar. Ó, mandou, interceptou, tá vendo? Ó? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um array da variável global post e aqui eu tenho um array associativo chamado nome com valor Vanzeler. Então o que é o nome com valor Vanzeler? Lembra? É o campo name, tá aqui, ó. É o campo nome com o valor Vanzeler que foi o que eu preenchi. Aqui agora ele tem um próximo chamado e-mail com o valor do e-mail que eu preenchi. Que e-mail é esse? Ó? Variável e-mail com o valor do e-mail que eu preenchi. Palavra passe, lembra? Com o valor da palavra passe que eu preenchi. Confirmar a palavra passe com o valor da palavra passe que eu preenchi. E aí ele intercepta tudo. Ah, e o mais importante, o botão, tá vendo? Utilizador, ó, botão submit. Utilizador com o valor registro, que é o que está aqui. Esse valor eu não preenchi como eu preenchi aqui os demais campos, não. Eu já coloquei ele por padrão, tá? Para poder ter esse valor fixo para eu poder interceptar aqui. Essa é uma diferençazinha. Pronto. A partir desse momento que eu tenho acesso aos dados que vieram do formulário, agora o céu é o limite. Então, se aqui fossem número, eu poderia fazer cálculos. Se aqui fossem informações de senha, aí eu posso fazer a validação no base de dados para deixar o cliente entrar. Se aqui fosse dados para acessar uma API, agora eu poderia acessar uma API de qualquer outro lugar e devolver os dados para o utilizador. Posso fazer as validações e devolver se tiver errado, mandando mensagens. E assim, agora aqui vai ser um processo repetitivo, né? A gente escuta um formulário, intercepta o formulário que a gente quer, pega os dados, trata, guarda, vai para o CRUD, né? Vai para o repositório na base de dados, salva o que tem que salvar, ou pega aquelas informações, pega alguma informação para devolver ao cliente, e aí é o sistema, tá? Agora a gente conseguiu mais ou menos aqui ligar tudo dentro de um padrão mínimo de projetos criados pela gente, mas que tenta aqui simular um MVC. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar passar, ó, vou deixar passar, e se eu deixo passar, ele vai fazer essa outra validação aqui, ó. Existe a variável post utilizador com o nome registro? Existe essa? Existe, ó. A variável post do tipo utilizador com o nome, com valor registro. Então ele vai igualar aqui, ó. Existe uma igual? Se existe, pega toda essa variável post, ó, todo o post e joga para registro. Quem é o post? O post é isso tudo aqui. Então pega tudo isso daqui e joga aqui para essa função chamada registro. O que essa função registro faz? Então aqui, ó, eu passo o argumento post e ela já está esperando um parâmetro, que vai ser esse post, só que aqui eu dou um outro nome. Então esse post ele passa a ser chamado de requisição. Então ele entra aqui como requisição.
E aí o que eu faço com essa requisição? Eu mando para uma outra função chamada validar registro, que eu vou pegar todos esses dados aqui e vou validar. O que eu vou validar? Eu vou validar o tamanho, eu vou validar se tem espaço entre eles, eu vou validar o que eu quiser, eu vou validar se já existe na base de dados, aqui eu faço o que eu quiser. E onde é que eu estou fazendo essa validação? Aí, olha, não vou mostrar agora, mas a gente tem aqui um diretório. Olha, a gente não está em aplicação, ó, aplicação, e aqui, ó, validação, ó, validar registro. Então, ó, validar registro, eu estou mandando ele para esse ficheiro onde lá eu só cuido da validação, tá? Então, ó, como é que eu... Por que ele está permitindo acesso? Porque aqui em cima eu dei um require nele. Então, como eu dei um require nesse validar registro, eu posso ter acesso às funções que estão lá dentro. Uma forma rápida para a gente chegar lá, eu aperto a tecla controle, ó, e clico. Ó. Ele já vai para lá automaticamente, tá vendo? E aqui ele pega aquela requisição e eu faço todos os tipos de validação. Ó, valido o campo nome. E o que o campo nome tem que ter? Ele não pode ser menor do que 3 e não pode ser maior do que 255. Se eu quisesse que ele fosse maior do que 25, era só botar aqui, tá? Então ele faz a primeira validação, depois eu valido o e-mail. É um tipo de e-mail, né? Depois eu vou ver se esse utilizador já tem no sistema. Então, ó, eu vou lá, leio o utilizador. Aqui já é o nosso CRUD, é outra função. Ó, veja aqui, ó. Aqui é outra função que eu já estou indo lá no nosso CRUD para ler o utilizador por e-mail. Tá vendo como é que as coisas se ligam? Aí eu vou lá, existe esse utilizador? Aí ele verifica. Se não tiver, se tiver, ele volta. Ó, existe. Se não tiver, ele não existe, deixa passar. Se tiver, existe, olha, já tem esse utilizador, você não pode criá-lo. Então aqui são as validações, tá? Não vou falar sobre validação, a gente vai ser específico sobre isso, mas só para você entender o que está acontecendo. Então ele vai lá, pega e faz a validação do registro. Se tiver registro, aí ele me traz os dados, né? Ele vai lá, valida tudo e me traz isso já em forma de dados. E aí o que eu faço? Nesses dados que já estão validados, existe algum array associativo chamado inválido? Porque lembra aqui, ó, na validação, na validação, se tiver alguma coisa inválida, eu estou botando isso daqui num array chamado erros nome, e aqui embaixo, ó, eu devolvo um array chamado inválido com todos os erros. Então aqui é um array associativo inválido. Então ele fica esperando aqui, olha, se houver esses dados aqui, algum array associativo chamado inválido, né, ó, inválido, ó, tá vendo? Criei se houver, porque se não tiver nenhum erro, ele devolve a requisição de volta limpinha. Mas se tiver algum erro, ó, se tiver algum erro, ele devolve como inválido. E é isso que eu estou esperando aqui. Então, se tiver algum erro inválido, o que eu faço? Eu vou pegar as mensagens de erro e vou colocar aqui numa variável chamada sessão. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas de forma resumida, eu estou criando aqui uma variável que ela fica disponível em todo o meu sistema via sessão. Ou seja, enquanto tiver uma conexão ligada entre navegador e back-office, back-end, né? Enquanto tiver essa ligação, essa sessão está ligada. E ela desliga de que maneira? Se eu fechar a aplicação, ela desliga toda, né? Ou se eu mandar limpar, aí ela também desliga. Então o que eu faço? Eu pego todas as mensagens de erro e coloco na variável sessão. Pego a requisição de volta. Veja que eu pego a requisição, não os dados. Quem é a requisição? A requisição são aqueles dados, são aquilo que foi preenchido no formulário. Então, se tiver algum erro, eu pego todas as mensagens de erro e boto nessa variável sessão, pego a requisição que foi preenchida e atribuo aqui, essa função aqui, ela monta uma query do tipo get, então ela cria uma interrogação e vai botando variável igual ao dado, e aí end, variável igual ao dado, que é, lembra, você aprendeu isso na aula teórico-prática, é como a gente passa argumentos, né, através da variável get. Então, ele monta essa variável para não ter que fazer tudo à mão, então ele pega todos os dados, coloca aqui uma interrogação na frente, monta tudo isso já automaticamente, que é aqui, ó, HTTP Query Build, que é o que o próprio PHP nos oferece, e eu atribuo isso tudo em parâmetros. E aí o que eu faço aqui agora? Essa função header, ela permite eu fazer o redirecionamento para páginas que eu quero. Então, eu utilizo o header
e eu digo, olha, a localização, location, isso faz parte da sintaxe. Então eu quero que você mande para essa localização, que localização? Essa daqui, ó, aplicação registro. Eu não estou aqui agora em controlar registro, ó. Cadê controlar registro? Então, suba um nível, então a aplicação, suba o nível, então agora eu quero que você suba um nível, aplicação, e eu quero que você mande para o registro, PHP esses parâmetros. Então ele vai pegar aqui todos esses dados e vai fazer exatamente o que eu quero. Então, se tiver erro, ele vai devolver os parâmetros que eu preenchi. O que são os parâmetros? Os dados. Vamos lá, de novo, requisição. O que são a requisição? É os dados que o utilizador preencheu. Então, se tiver algum erro, né, ó, se tiver a mensagem de erro, pega essas mensagens de erro, bote na variável seção, monte a query e pegue essa requisição, que são os dados do cliente, transforme em parâmetros e devolva todas essas requisições para o cliente. Eu poderia aqui, ó, para ficar mais claro, ao invés de chamar de parâmetros, eu poderia botar aqui, ó, requisição. Então, ou seja, pega todas as requisições e devolve. Mas a gente utiliza esse parâmetro só para poder saber que agora aqui eu transformei a requisição naquela query. Eu vou mostrar na prática aqui como é que é isso. Pronto. Então, ou seja, eu vou agora simular um erro, para quê? Para que ele possa entrar aqui, tá? Então, tirei lá, vou voltar, ó, voltei, ó, tá aqui os dados e eu vou simular um erro. Qual o tipo de erro que pode ter aqui? Por exemplo, deixar a palavra passe, botar aqui, por exemplo, o name com valor inferior a 3. Lembra que ele tem que ter 3? Então, eu vou botar a palavra passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou confirmar a palavra passe, mas eu vou deixar o name só com 2 letras. Então, o que vai acontecer? Tem um erro. Então, se tem um erro, ele vai entrar aqui. Qual é o erro? Qual é o erro? Vou mostrar aqui o validar registro. Qual é o erro? Ele vai entrar aqui, olha, não pode ser menor do que 3 o campo nome. E ele vai me pegar essa mensagem. Vai pegar essa mensagem, vai atribuir numa variável chamada erro nome. E aqui eu vou pegar, se existir alguma coisa de erro, e tem, então cria um array chamado inválido com tudo que tiver em erro e manda para lá. Então ele vai voltar para cá. Então tem erro, tem uma variável chamada inválida, então ele vai pegar esse erro. O que é o erro? É exatamente isso daqui, ó. Ele vai pegar esse erro aqui, esse array de erros, e vai me botar na seção. Depois ele pega a requisição do cliente, ou seja, esses dados que estão preenchidos, para quê? Agora eu vou ligar os pontos. Lembra daquela variável global request? Que é para o cliente não precisar ter que digitar isso aqui de novo, porque se eu não devolver os dados que estão aqui, ele vai ter que precisar redigitar isso tudo. E lembra que se tivesse aqui 100 campos, ele ia ter que redigitar os 100, é aqui que a gente liga tudo e faz a junção. Então ele pega essa requisição, devolve para o próprio registro, que é onde a gente está trabalhando, né, com a mensagem de erro e os dados para serem recuperados. E aqui, ó, o registro, ele espera esses dados, tá vendo? Ó? Se tiver algum request, que pode ser tanto post como get, aqui eu estou mandando via get, não é? Eu estou mandando via get, ó, header, eu estou passando parâmetros, estou montando a query de get, né? Os dados de get. Então aqui no formulário, se tiver alguma coisa de get, então imprima no valor, tá bem? E é aqui que a gente liga todos os pontos. Vou mandar agora aqui, ó, registrar, e ó, ele pegou as mensagens de erro, teve até mais, ó. O campo confirmar a palavra passe não pode estar vazio, porque eu deixei vazio. Então, ó, o campo nome não pode estar vazio e deve ter entre 3 e 225 caracteres. Onde é que ele está mostrando isso aqui? Ó? Eu vou explicar isso mais detalhadamente, mas eu não criei aqui uma seção chamada erro. Ó. A gente não está mandando aqui, ó, pega esses dados de erro e bota nessa seção chamada erro. Então, aqui no registro eu estou escutando isso também. Ó. Existe uma seção chamada erro. Se tiver, faz um for each nela e vai mostrando todos os erros. É o que ele está fazendo, um for each mostrando todos os erros. E os erros são esses. E aqui na variável global, no value request, ele está recuperando o que foi preenchido. Olha que bacana. Juntamos todos os pontos. Então, se eu pegar aqui agora, ó, Vanzeler, então não vou colocar nem palavra passe, nem confirmar a palavra passe. Então, essa primeira mensagem de erro não vai ser mais mostrada. Vamos ver? Ó. O campo palavra passe não pode estar vazio, deve ter no mínimo 6 caracteres. Vou botar aqui palavra passe. 6. Vou mandar registrar. Agora, o campo confirmar a palavra passe não pode estar vazio, tem que ter 6 caracteres.
Percebam que aqui na palavra passe ele limpou. Ele não limpou no nome nem limpou no endereço. Por quê? Porque não é prudente deixar aquela palavra passe que o cliente já não está vendo, o utilizador já não está vendo. Então a gente limpa. Olha, a palavra passe é preencher de novo. O resto eu faço isso para você. É muito comum isso tem em sistemas. Tanto é que aqui, ó, em palavra passe, veja que aqui eu não usei essa estratégia. Ó. Eu não tenho, no palavra passe, eu não tenho um value, um request e nem confirma a palavra passe. Por quê? Porque eu quero que o utilizador, de fato, digite isso novamente. Ok? Deixa eu subir aqui, ó. Tá vendo? Para aparecer aqui na tela, ó. Ele não tem value registro, ele não tem aqui o value. Palavra passe não tem esse campo value com a request para reimprimir. Ok? Então, se eu colocar agora certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar tudo certo, o controlador tem que deixar passar. Então, ou seja, ele não entra aqui porque agora não tem mais erro. Ele vem para onde? Ele vai vir para cá. Então, se tiver dados inválidos, vem para cá. Se não tiver, pula para cá. E qual é a estratégia aqui agora se tiver ok? Se tiver tudo ok, passou pelas validações, eu quero que ele registre um utilizador. E o que é esse registrar o utilizador? Agora o meu controlador vai mandar o utilizador para o nosso repositório. Ok? Vou dar um Ctrl e vou clicar aqui, ó, para ele já me mandar lá para o repositório, ó. Ó, já me mandou aqui, ó, para o repositório. Ele está fazendo o registrar o utilizador. O que ele vai fazer no registrar o utilizador? Vai pegar o dado de nome, e-mail, palavra passe e vai salvar na nossa base de dados. E lembra aquela estratégia? Ele vai salvar na base de dados. Quando ele salvar, o SQLite vai criar um ID automático e eu pego esse ID e devolvo para o sistema. Agora você vai entender mais esse passo. Então, salvei na base de dados, guardei na base de dados, ele gerou um ID automático, eu recupero esse ID e agora eu devolvo, ó, retorno o utilizador, inclusive com o ID. Então aqui, ó, voltando agora no controlador, ele registrou o utilizador, registrou os dados, né, que agora estavam todos validados, e me devolveu um utilizador. E aqui eu pergunto, existe um utilizador? Existe, porque ele salvou na base de dados, inclusive com ID. Então agora o que eu faço? Eu faço um login automático para esse utilizador. O que eu pego? Eu pego o utilizador ID. Existe isso? Claro que existe. Está aqui, ó, utilizador. Deixa eu lá no repositório. Aqui, ó, utilizador ID. Ó, eu criei esse campo. Então aqui, ó, eu pego o utilizador ID e eu pego o utilizador nome. Quem é o utilizador nome? O utilizador nome é o próprio... tá aqui, ó. Foi o que a gente já criou. Então, eu estou devolvendo de volta para o meu controlador. Então, pega o meu utilizador ID e cria uma seção. Lembra que eu falei da seção? O que a seção faz? A seção cria uma variável de seção que ela vai ficar disponível em qualquer lugar do sistema enquanto ele estiver conectado lá, o navegador com o sistema. Então, pega o ID desse utilizador que eu acabei de criar. Então, se fosse o utilizador 1, seria o ID 1. Se fosse o utilizador 2, seria o ID 2. Lembra que ele tem a chave primária? Vou voltar aqui, ó, vou criar aqui, vou abrir aqui a nossa... Vou criar aqui a nossa tabela de utilizador. Lembra que ele é do tipo inteiro primary key? Então, toda vez que eu crio, ele já vai automaticamente dando um novo valor auto-incrementado para esse cliente. Então, ele pega esse ID e coloca na seção. E ele pega também, eu estou pegando aqui o nome do utilizador e colocando na seção. Ou seja, sempre que eu acessar essa variável aqui, ó, session name, vai aparecer o quê? O nome do utilizador. Sempre que eu pedir essa variável session ID, ele vai me dar o ID do utilizador. E aí a seção ela fica disponível enquanto o sistema estiver ligado lá, né, o navegador estiver aberto. E eu pego e faço essa mesma estratégia do utilizador ID e coloco no cookie. Aqui, lembra aquele RGPD que ele diz assim, olha, esse sistema, esse site utiliza cookie, você autoriza? Então, aqui agora, olha que bacana, olha como é que você é programador e está ficando profissional. Aqui a gente está pegando o ID desse utilizador e está salvando no cookie, no navegador do cliente. Por quê? Porque se ele fechar a sessão, eu identifico, e se ele voltar no sistema, eu vou lá e leio os cookies que eu plantei, né, os biscoitinhos que eu botei lá no computador do cliente, e aí eu consigo, sempre que o cliente voltar no meu sistema, eu vou lá, veja se existe esse ID aqui, e se tiver eu já sei quem é o cara, olha que mágico. Então é por isso que eu coloco aqui
pego o campo utilizador ID e crio um cookie chamado ID, ok? E mando armazenar ele lá durante um dia. Porque se esse utilizador fez o login, ele fecha o sistema e depois ele volta, durante um dia eu posso continuar deixando ele ativo. Eu deixo ele ativo. E aqui entra aquela brincadeira onde os... Deixa eu abrir aqui um novo. E é aqui quando a gente vai fazer o login, não tem esse lembrar de mim? Então, se eu habilito esse lembrar de mim, aí esse cookie vai... Oh, ele quer que lembre. Então, veja se tem cookie. Veja se tem um cookie com o ID dele. Se tiver o cookie com o ID dele, então não precisa nem fazer login. Eu já pego e faço o login automático dele. Porque eu vou no computador, pego o ID, e esse ID está protegido, tá? Ele fica protegido com uma chave criada pelo próprio navegador com PHP. Então só vai lá, tem o ID? Ele busca o ID do computador e faz o login automático. Olha, um ponto aqui de situação. É muita informação, reveja isso depois tudo com muita calma e vá fazendo aquela estratégia do var dump. Dê um var dump aqui, ó. Chega aqui com o utilizador e faça assim, ó. Var dump utilizador exit e aí bota aqui, ó. Estou testando retorno da base de dados. Faça isso, ponto e vírgula, ó. E verifica, ó. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Registrar, ó. Estou testando o retorno da base de dados e ver o que ele está vendo, o que ele está devolvendo, tá? Essa é uma forma de você verificar, tá? E vá olhando com muito cuidado. Então aqui, eu parei aqui, ó, não deixei criar a sessão. Já criei o utilizador. Nesse ponto aqui, ó, eu deixei ele registrar o utilizador, só não deixei ele criar a sessão. Então já existe um utilizador lá na base de dados. Vamos ver se é verdade? Se eu vier aqui no CRUD e entrar como... Vou criar aqui um acesso privado para não bagunçar na sessão do outro. Vou dar um login aqui. Deixa eu ver aqui. Wenderson. Wenderson. @stg.pvc. Agora eu descobri que eu estou botando meu e-mail errado o tempo todo. Vamos ver. Loguei, ó. Ele chegou a criar, tá vendo? Ele chegou a criar, só não fez o login. Vou deletar aqui. Vou voltar lá para a tela. Ok? Voltei. E estamos nesse ponto aqui agora. Vou descomentar. Então, o que ele faz? Ele cria, como já criou aqui em cima, ele foi lá, ó, na base de dados e guardou, armazenou. E nesse ponto agora, se existir, ele vai criar a sessão, vai deixar disponível, vai criar o utilizador, vai deixar disponível, vai criar os cookies e vai gerar... Aqui a gente não usa a estratégia da session erros e manda lá para a página. Aqui eu estou usando a sessão de sucesso. E aqui no registro, ó, ele verifica se tem sucesso e mostra a mensagem de sucesso e verifica se tem erro. Então aqui ele vai mandar a mensagem de... Não exatamente para esse formulário, né, mas ele vai mandar para este formulário aqui, aplicação perfil, ou seja, eu estou mandando ele agora aqui para o site de perfil. Por quê? Porque se der tudo certo, eu vou fazer o login dele automaticamente, sem ele precisar ir na tela de login. É isso que aqui eu estou fazendo nesse momento aqui. Eu já estou pegando o ID e fazendo o login dele, e é assim que a gente faz o login, tá? O código que diz faça login é esse aqui. E aí eu crio uma mensagem de sucesso, guardo na variável sessão que eu vou recuperar lá no perfil e uso o header para redirecionar o utilizador para esse perfil já logado e com a mensagem de sucesso. O que a gente tem lá nessa página aplicação perfil? A página aplicação perfil. Eu tenho uma variável session e ele verifica, existe sucesso? Se tiver, mostra o sucesso. E depois aqui eu carrego um novo formulário. Que formulário é esse? É o formulário de perfil. Qual é o formulário de perfil? Eu vou enviar agora, que ele já vai mandar para o formulário de perfil para a gente seguir. E eu vou mandar para o formulário de perfil, olha só que legal, eu vou mandar para o formulário de perfil para o cliente, para que o cliente possa agora completar o registro dele. Vamos ver isso na prática agora, que vai ficar melhor de visualizar? Então, tá aqui, tá com o e-mail, tá tudo certinho, vou enviar. Então, como está tudo certinho no controlador,
ele vai fazer o login, vai me dar essa mensagem de sucesso e vai me mandar para a aplicação perfil. Vamos ver? Ó, exatamente isso. Ó. Me mandou para a aplicação perfil, ou seja, agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui, ó, em perfil, né? Estou nesse formulário agora aqui, em perfil. E ele verificou aqui, ó, existe uma mensagem de sucesso? Existe, então imprimiu. Ok, imprimiu. E aqui eu já mandei, inclusive, limpar essa mensagem de sucesso. Ó. Limpa ela. Por quê? Porque se eu dar um reload aqui, essa mensagem sai. Porque ela, senão ela ficaria sempre aqui. E não é certo, tá? E agora eu tenho um outro formulário. Que formulário é esse? É o de perfil. Ok? É o formulário de perfil. Ele já pega o utilizador que está aqui e agora eu posso preencher. E aqui agora vai ser aquela mesma lógica que a gente já aprendeu. Então ele vai botar as requests, se tiver errado, ele vai validar. E agora é a mesma coisa. E daqui, quando eu mando para o perfil, ele vai mandar para onde? Para o name utilizador com value perfil. Para que local? Para o controlar o utilizador. Então aqui eu venho. Ó, controlador, só que para o admin agora, tá vendo? Então eu vou mandar para um outro controlador, que é o admin, que a gente vai ver na sequência aqui da próxima aula, tá? Tá bem extensa já aqui esse vídeo, mas esse é o tipo de informação que eu estou te dando toda numa sequência de lógica. Ter isso assim mastigadinho, só fazendo de fato um curso profissional como esse, para você poder entender todos os passos. Você acha na internet muita coisa espalhada, mas para juntar tudo isso e te dar a ciência real do que é um sistema, é por isso que você está fazendo o CETESP aqui no IPVC. Bom, então mandei para lá e agora eu vou seguir fazendo o preenchimento, né? E aí, já no painel de administração, tá? Vou preencher aqui só para concluir, você ver isso chegar até o final. Tá aqui. Pronto. O que ele vai fazer agora aqui? Ele vai me mandar, e aí você já consegue identificar isso daqui. Eu estou no outro controlador agora, ele veio para o controlador de admin. Vou mostrar aqui, mas eu não quero explicar ele agora para não confundir. Né? Ele veio para o controlador de admin e aqui ele vai verificar. Ó. Ele tem esse formulário aqui. Ó. Qual é o nome do formulário? Ele está mandando... Não, eu estou aqui no formulário, né? Ó, ele vai mandar para o controlador utilizador com o quê? Aquela mesma estratégia. Name utilizador, valor e perfil. Então, controlador utilizador. Ele tem aqui o nome utilizador com valor perfil? Ó, tem. Então, se tiver isso daqui é porque eu quero atualizar o perfil. E aí eu vou para a base de dados, eu vou lá para o nosso repositório que só vai tratar o atualizar perfil. E aqui a gente faz mais uma vez a ligação com todo o sistema, tá? Então, reveja isso, faça os testes, refaça, vá fazendo na mão que você vai perceber toda essa ligação, tá bem? Então vamos lá, vamos mandar. Ó, foi lá e já me devolveu a mensagem, utilizador alterado com sucesso. Eu volto aqui e agora em perfil, se eu voltar aqui ele está sempre preenchidinho, beleza? Logout, saiu. Bom, agora eu vou ser mais rápido, tá? Percebeu aqui toda essa lógica. Então matamos o controlador do registro. Você percebeu todo ele. E agora, o que ele tem aqui? Ok. E agora vamos ver o controlador da autenticação. Vamos voltar aqui. Bom, voltando para a tela, deixa eu fechar tudo isso daqui para não ficar confuso, para você conseguir identificar. Pronto, fechei. Agora, login, aquele mesmo processo. Login, então, é um formulário, ok? Eu estou aqui, ó, administração não, eu estou em aplicação, nessa tela de login. Então, quando eu preencher, esse é um formulário, tá vendo? Tá aqui o formulário de login. Então, quando eu preencher o formulário e mandar entrar, ele vai mandar o quê? A variável post com os dados de name, a variável post com os dados de palavra passe e a variável post com o name utilizador com o valor login. E vai me mandar isso para onde? Para o controlar a autenticação. Ó. Search, controlador, aplicação, controlar a autenticação. Tá aqui, ó. Vai mandar o name e-mail, palavra passe e name utilizador. Então agora vamos ver o que tem lá no controlar a autenticação. Onde é que está? Source, controlador, aplicação, ó. Controlar a autenticação. Então tá aqui, eu vou dar um duplo clique para não perder essa tela. Controlar a autenticação. Então aqui, ó, o controlar a autenticação ele tem as rotas, ele está esperando aqui alguma coisa.
Então, quando eu mando, ele não cria uma variável post no name utilizador com value login. Então, aqui, ó. Existe a variável post utilizador? Existe. Então, ele vai entrar aqui. Existe a variável utilizador com name login? Existe. Então, ele vai entrar aqui. Não vai entrar aqui. Aqui está esperando o logout. Aqui ele está esperando o login. Então, se o valor for login, ele entra aqui. E aí ele vai pegar a variável post e vai mandar para essa função aqui. Que função é essa? É essa. E o que ele vai fazer? Agora é um processo de repetição. Ele vai validar as logins aqui no campo validação. Então vai ver se o login existe, se o utilizador existe, se o e-mail está certo. Vai fazer todas as validações. Se tiver tudo ok, aí ele faz todas as validações, né? Ele vai validar e ele vai verificar se tem erros. Aqui eu mudei a estratégia. Então pega os dados e junto com a requisição e veja se tem erro. Então, o que essa função faz aqui? Ela verifica se tem erro. Ela vai pegar os dados. Que dados é esse? São os dados que foram validados, que podem vir com a mensagem de erro. E aqui eu também tenho a requisição, ou seja, os dados originais que vieram do formulário. Requisição, dados originais do formulário. Dados já são a requisição tratada. Então, eu vou lá e verifico erros. Fui lá na validação, validei o login. E aí eu trago os dados. E agora eu vou verificar os erros, passando os dados e os dados do formulário, a requisição do formulário. E aqui no erros ele pega, eu passo aqui os argumentos e aqui eu tenho os parâmetros. Então eu pega primeiro o dado. Tem erro? Tem. Então se tiver erro, bota os erros na mensagem de sessão, constrói a query build e devolve para o login com quem? Com a requisição, com os dados originais do cliente, do utilizador. Por quê? Porque lá eu tenho aqueles values request, não é isso? Aqui eu tenho os values request que se tiver errado eu preencho novamente, para evitar que o cliente tenha que botar o e-mail de novo. Nesse caso é só isso. O e-mail é a palavra passe. Aqui eu estou deixando ele botar, estou recuperando também a palavra passe. Ok? E se tiver tudo certo, aí eu limpo as mensagens de erro. Olha, passou. O cliente corrigiu agora, está tudo certo. Então limpa a mensagem de erro e volta para true. Então quando eu dou um return true, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para cá, ó. Ele volta para cá. Ó, retorna true se tiver tudo certinho. Ok? Volta para cá. Então, se tiver true, válido. Agora eu vou fazer uma nova validação, que é o que? É validar a palavra passe. Então, eu vou mandar aqui de novo para validação. Ó. E aqui em validação, em aplicação, validar login sem, ó, eu tenho validar a palavra passe. Eu primeiro validei o login. Se não tiver nenhuma mensagem de erro, agora eu vou validar a palavra passe. E você veja, as validações, esse aqui é o barato. As validações estão todas em validação, está em validação. Controlador está em controlador. Utilizador está em repositório, né? Base de dados está em repositório. Aí a gente consegue fechar os olhos e navegar aqui com muita tranquilidade. Bom, então fiz aqui a validação. Agora fiz a validação do login, ok? Agora eu faço a validação. Se tiver válido, eu vou validar a palavra passe. E aí mando verificar erros. Se não tiver erros, né, de preenchimento e se não tiver erros da palavra passe, o que eu estou verificando aqui, verificar a palavra passe? Aqui eu estou indo lá na base de dados, ó. Eu vou lá na base de dados, né? Eu vou lá na base de dados, cadê eu verificar a palavra passe? Eu vou lá na base de dados, ler utilizador por e-mail, tá vendo? Eu vou lá na base de dados, ó, ler utilizador por e-mail, ó, seguirei controle, cliquei, ele já vem aqui para cá. E aí eu pego a requisição, tá vendo? Os dados que vieram do formulário com o e-mail do cliente. E aí eu vou lá e faço uma consulta na base de dados, né? Ó, vai lá, prepare, select utilizador, onde e-mail, o e-mail do utilizador, limite 1, lembra? A gente já falou sobre isso. E eu verifico. E aí vou lá, vejo se tem esse e-mail e se tiver, retorno. E aqui ele faz o teste, olha. Se não tiver utilizador, ó, aqui, ó, se não tiver utilizador, verifique seu e-mail, porque eu estou tentando fazer um login. Se esse e-mail não existe, então, olha, verifique seu e-mail, tá? E aí, se tiver, eu também vou verificar a palavra passe dele. Eu já não consultei lá, eu devolvi a palavra passe. Aqui, ó, eu estou retornando um utilizador. Eu estou retornando o utilizador e eu vou ter todos os dados daquele utilizador, e-mail, telefone, login, só que aqui eu estou verificando a palavra passe. E como é que eu verifico a palavra passe? Aí agora eu tenho que utilizar, lembra que aquela palavra passe está encriptografada, né? A gente não consegue ver. Então, quando ele volta aquele hash locão. E aqui essa função do PHP, eu vou pegar
a palavra passe digitada pelo utilizador, que eu não sei, aqui eu sei qual é, e eu vou pegar a palavra passe que está lá encriptografada, que eu não sei qual é. E aqui eu faço a comparação. O que o utilizador digitou com aquele hash que eu mando agora desencriptar é igual? Se for igual, eu deixo passar. Se não for igual, verifique a sua palavra passe. Tá? Agora, se tudo tá certinho e não tiver, se tiver algum erro, aí eu devolvo, aí é aquela mesma estratégia, devolve como inválido, aí ele vai cair naquele campo de erros, cadê? Ele cai no campo de erros e aí vem aqui, olha, mensagem de erros e devolve com todos os erros. Mas se ele passar, ele retorna o utilizador. Então, olha, passou, retorna o utilizador, ou seja, validou tudo. E se ele tiver o utilizador, a gente está aqui ainda, né? Se ele tiver o utilizador, aí agora eu mando ele para o login. E o que é o login? Onde é que está esse login? Ó, vou clicar aqui no login. Esse login, ó, tá aqui dentro de controlar o utilizador. Ó, tá vendo? Fazer login é uma função local. Eu venho para cá agora. Fazer login. E o fazer login, lembra que a gente já viu isso daqui lá no registro? Ó, é exatamente a mesma coisa. Então, eu pego o ID desse utilizador, coloco na variável session ID, pego o nome, coloco na variável session name. Eu poderia usar só o ID, tá? Eu não precisava utilizar aqui não, mas eu boto o name para poder também ter acesso ao nome dele via sessão. Guardo isso tudo no cookie e aí eu utilizo a estratégia de redirecionamento. Então, pega, monto aqui o local para onde eu quero redirecionar. Para onde eu quero redirecionar? Para o HTTP. Serve HTTP host, então eu vou pegar o próprio local onde ele está. Que local é esse? É esse aqui, ó. Eu vou pegar esse endereço que ele está nesse momento e vou adicionar só /aplicação. Então eu vou mandar ele para cá, ó. Eu vou mandar ele para cá já logado. Ok? Então agora vamos ver isso na prática. Ó. Quando eu boto aqui o Wenderson@stg.ipvc.pt, coloco a palavra passe, ele vai passar por todo aquele processo, fazendo a validação, tudo bonitinho. E aqui ele seta a sessão, ou seja, me faz o login. Aqui, ó, vou até comentar aqui, ó. Faz o login do utilizador, tá? E aqui ele redireciona para a página aplicação. Pronto, que é isso daqui. E aí você está efetivamente logado. Tá bem? Olha, vídeo muito longo, aula muito longa. Reveja, porque aqui está o ouro do negócio. Aqui você utilizou todos os seus conhecimentos de PHP aplicado na aula teórico-prática e também comentado, né, apresentado nas aulas práticas e com reforço agora aqui da nossa sala de aula invertida, que também faz parte da prática, tá? Então a gente junta todos os conhecimentos para que você possa, naqueles horários que você tem para trabalhar em casa, fazer o complemento dessas aulas, tá? Então aqui você vai aplicar na prática todo esse conteúdo e você vai ter o teu repositório. E olha, tem que entender todos esses passos, porque no PHP, por exemplo, se eu tirar uma vírgula aqui, ó, se eu tirar só essa vírgula aqui, o sistema já dá tudo errado. Quer ver? Vou provar. Ó. Vou voltar para lá, tirei a vírgula, salvei. Vou atualizar, ó, vou fazer o logout, ó, pronto. Então tem que estar tudo certinho. Tirou uma vírgula, dá problema. Se tiver trocou uma letra, dá problema. Tem que estar, programação é binário, tem que estar tudo certinho. Ó, volto lá, ó. E ele dá aqui a mensagem, olha. Ó, variável session, online 93, em controlar autenticação 93. Ó, vamos lá. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, controlar autenticação 93. Ó, ele tá dizendo que o erro é aqui, mas na verdade o erro é aqui, ó, só porque eu tirei a vírgula. Tá vendo? Ó, vou voltar, salvei. Ó, já tá resolvido, ó. Continuar, tá resolvido, tá vendo? Então, muita calma. Eita, vocês não viram nada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui agora, porque repetindo aqui, ó. Então, ó, se eu tirar só essa vírgula aqui, ó, tirei a vírgula, ó, vou fazer aqui, ó, atualizar, ó. Vou fazer o login, ó. Opa, peraí, não salvei. Ó, tirei a vírgula, salvei. Tirei a vírgula, salvei, vou fazer um login, ó. Opa. Voltar. Deixa eu ver aqui.
atualizar, estou fazendo o login, vou fazer o login, Wenderson, stg.pvc.pt, 1234556, login. Ó. Só porque eu tirei uma vírgula já deu problema, tá vendo? Então tem que estar tudo muito certinho, não pode falhar nada. E aqui, ó, ele diz, ó, erro de sintaxe na variável session, né, inesperada variável sessão em controlar a autenticação na linha 93. Ó. Foi isso, só porque eu tirei essa vírgula. Ó. Se eu salvo, atualizo, ele passa, tá? Então, voltando agora aqui para vocês. Programação é isso, é binário. Errou uma coisinha, deixou alguma coisinha, dá erro. Então, reveja isso quantas vezes você quiser, pegue o código, examine, esse código vai estar disponível para você, examine, faça os seus testes, tá? Aplique e treine. Treine, escreva, porque é só assim que você vai poder, na prática, aplicar todos esses conhecimentos, tá? Então, nós vamos passar agora para a próxima aula para o controlador de administração, tá? Mas eu vou ser mais rápido, porque você já viu a lógica da administração, é mais completo, mais complexo, mas agora que você já aprendeu, então reveja bem, pegue bem essa aula do controlador da aplicação, porque lá você vai ver algo um pouquinho mais complexo, mas você já vai entender só de bater os olhos. Então, assista essa aula agora, essa aula aqui, 1, 2, 3, 4 vezes, assista 5 vezes até entender tudo. Quando isso estiver tudo na sua mente, que você estiver percebendo todos esses caminhos, aí sim, você está pronto para evoluir e aí nada mais vai ser desafio para você. Tá bem? Então é isso. Até a próxima aula.